Quais cultivos evitar quando você está começando a plantar? Evita no início as plantas todas das famílias das solanáceas. Que bicho é esse? É o tomate, o pimentão, a batata inglesa. Essas plantas é mais complicado um pouquinho. Se for começar com tomate, sempre começar com cerejinha, mas de preferência evite essas plantas no início. Outras plantas que às vezes é comum de dar problema é abóbora, melão, pepino. No início fica um pouco mais complicado. O que é mais fácil para te começar? Rabanete, que dá ligeiro, aí dificilmente a planta adoece porque tem pouco tempo no campo. Alface, a mesma coisa, 30, 40 dias tu já está colhendo. A rúcula também tu colhe ligeiro. Essas coisas tu já colhe ligeirinho. Aí tu tem uma cebolinha, uma salsinha, tudo isso já faz com que tu tenha alguma coisa na tua mesa sem muita complicação. No início, depois tu vai melhorando. É melhor você evitar também plantas de ciclo muito longo, porque a gente precisa ter mais conhecimento para conduzir uma planta a campo por mais tempo. Ela pode, dependendo da condição do seu solo, estar mais suscetível a algum tipo de ataque ou de doença, e você precisa entender o ciclo dessa planta, como repelir esses insetos, como regular o seu solo. Então é melhor evitar plantas de ciclo muito longo no começo. Pode acontecer chuva em excesso, muita seca, tudo isso, uma tempestade de vento, enfim. Ou seja, quando a planta é de ciclo muito longo, tu tem mais chance de ter adversidades. Por isso que a gente sempre sugere começar com plantas de ciclo curto. Depois que tu te acostuma, que a terra já está em condições, que tu já está dominando aquilo, já está começando a colher aquelas plantas, aí tu parte para outras plantas. Aí se for plantar abóbora, por exemplo, planta uma abobrinha de tronco. Por quê? Porque ela já vai te dar em 45, 50, 60 dias, tu já tem abobrinha para colher num espaço pequeno, ela não estende baraço, a chance dela adoecer é menor do que uma abóbora que estende baraço, que ela vai se alongando, vai crescer, vai demorar mais tempo para dar o fruto e aí tu tem mais chance de ter problema. Isso não quer dizer que tu não possa produzir orgânico todas as plantas, sim pode. Mas o que a gente está colocando é que se tu vai iniciar pela primeira vez, nunca fez, é melhor ter um pouco de segurança. Há mais de 20 anos atrás, quando eu ainda vivia na cidade, eu me interessei muito por plantar o meu próprio alimento, mas eu não tinha conhecimento nenhum. E eu comecei querendo plantar as coisas que eu queria comer. Esse realmente é um bom critério, mas a gente precisa começar pequeno para depois ir ficando grande. Tudo na natureza começa pequeno e depois aumenta. Então, se você escolher plantas de ciclo mais curto, conseguir logo colher alguma coisa, ter um resultado, isso além de um estímulo é um aprendizado e assim você vai passando para plantas mais difíceis. Então, evitar as plantas da família das solanáceas, tomate, berinjela, pimentão. Algumas pimentas é mais fácil, tomatinho cereja é mais fácil, mas as plantas mais carnudas são um pouco mais difíceis. As curcubitáceas também, que é a família das abóboras, elas têm uma tendência a ter fungos e você precisa saber como preparar um bom solo para realmente poder colher uma excelente abóbora. Então essas dicas vão fazer com que tu consiga iniciar um cultivo de uma forma simples, de uma colheita rápida e segura. E depois, com o tempo, tu vai entrando em outras plantas que são um pouquinho mais complicadas e que levam mais tempo para colher. Você também vai evitar as plantas que não são tão adaptadas ao seu lugar. As plantas que crescem melhor no seu clima sempre vão ser muito mais fáceis de cultivar, porque elas andam sozinho mesmo que você não saiba muito bem como plantar. Mas as plantas que têm algum requerimento, como por exemplo, ter que colocar numa estufa ou precisar de uma condição de solo um pouco diferente da que você já tem, devem ser evitadas no começo, porque você precisa, antes de tudo, ter informação e saber como fazer solo. E aí sim você pode partir para plantios mais difíceis. Plantar o próprio alimento não tem preço, tem valor. E o valor de ter um alimento saudável é saúde na nossa mesa. Isso é que é importante. E muitas vezes as pessoas não conseguem produzir orgânico por causa que começam com adubo solúvel e os adubos solúveis começam a adoecer as plantas. E as pessoas às vezes não aceitam isso ou não entendem isso. Há mais de 40 anos eu trabalho com agricultura orgânica e ajudando agricultores que trabalham com veneno a sair do veneno para trabalhar com agricultura orgânica. E uma das coisas que eu digo no início é tirar o adubo solúvel, principalmente a ureia, o nitrogênio solúvel, porque daí já começa a resolver uma série de problemas. Então toda vez que a gente começa alguma coisa na vida da gente, precisa do quê? De informação. Informação organizada é o primeiro recurso para te dar um passo em qualquer coisa que tu for fazer. E para plantar não é diferente. Então a dica é essa, começa com plantas de ciclo curto,
plantas que são menos complicadas para não ter problema. E depois vai avançando à medida que tu vai aprendendo. Não deixa de plantar porque você ainda não sabe como fazer. Começa com as plantas mais fáceis, evita as mais difíceis e vai praticando a informação. É a informação aplicada que faz a gente realmente caminhar na agricultura. Porque plantar é uma coisa muito prática. A gente precisa fazer para colher os resultados, não só de ter um alimento saudável na nossa mesa, mas também toda a satisfação e alegria que é a gente colher algo que a gente cultivou com as próprias mãos. Tem muitos ganhos em plantar o nosso alimento que vão muito além do que a gente leva para a mesa. Vale muito a pena começar. Só evita os mais difíceis para você não se frustrar e vai aprendendo conforme faz. Pé na pá, bora plantar com informação organizada, não tem como falhar.